Uma casa e muitos problemas. Aqui dentro já tem, porque molha nas paredes, molha no telhado, as tomadas, choque nas paredes, né? Eu cuidava de criança em casa, já não posso cuidar mais de tanta criança por causa dessa função de água, porque eu não vou deixar as crianças na umidade, né? Minha casa fica alagada. Depois que a construtora faliu, só uma conciliação na justiça para resolver a situação dos moradores com a Caixa, que financiou a obra. Um lixão que há 20 anos toma conta de uma área privilegiada do Nordeste. Acumulando, aí quando está muito alto a máquina vem, aí entulha no canto só. O município de Itacaimbó, em Pernambuco, foi condenado a construir um aterro sanitário para reparar a área degradada pelo lixo. Brasileiros com doenças graves como a AIDS têm direito de se aposentar por invalidez. Se forem militares, podem ir para a reserva. Eu descobri que eu era portador do HIV na década de 80, né? Eu tinha 18 anos na época e a realidade da AIDS era uma realidade bem dura, porque naquela época a AIDS era uma sentença de morte, né? Um terceiro sargento do Exército, portador do HIV, pediu na Justiça direito à reforma e ao auxílio invalidez. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Não é fácil apostar todas as economias para financiar um imóvel e receber a casa com goteiras e paredes mofadas. Moradores de um condomínio no sul do país passaram por isso e, para piorar, a construtora faliu. Foi preciso uma conciliação na justiça para resolver o impasse com a Caixa Econômica que financiou os imóveis. Quero que a laje trabalha, né, e vai abrir. Só que chover, ela tá aumentando, tá indo para a parede, aqui também tá descendo. Esse é apenas um dos problemas no apartamento da Carla. É um mofo, né? O sorvete tá todo mofado, ó. E ele serve para mim que só lavando sai. Mas eu já lavei, inclusive voltou de novo. Já no apartamento da Patrícia, a situação é ainda pior. Aqui dentro já tem, porque molha nas paredes, molha no telhado, as tomadas, choque nas paredes, né? Eu cuidava de criança em casa, já não posso cuidar mais de tanta criança por causa dessa função de água, porque eu não vou deixar as crianças na umidade, né? Minha casa fica alagada. Os apartamentos de Patrícia e Carla ficam nesse condomínio, na zona leste de Porto Alegre. São mais de 500 unidades financiadas pela Caixa Econômica por meio do programa Minha Casa Minha Vida. No início, o negócio parecia ser um sonho, mas agora é difícil até para dormir. A umidade, quando passa os caras, até a cama treme. Os problemas não se resumem apenas aos apartamentos. A área externa do condomínio também. Para se ter uma ideia, faz uma semana que choveu forte aqui em Porto Alegre. E ainda hoje, com tempo seco, a pracinha aqui do condomínio, que deveria estar cheia de crianças brincando, está assim, vazia. Tudo porque tem muita água acumulada por aqui. O pátio hoje, infelizmente, tu tinha que vir num dia de chuva, porque qualquer chuvinha, esse pátio enche d'água. Se tu olhar, olha as umidades que tem, isso aqui fica como se fosse o Guaíba, sabe? Todo o pátio, de fora a fora, tu vê água de fora a fora. O problema é que a construtora responsável pela obra faliu. Os moradores não tinham a quem recorrer. A gente chamava, eles vinham, davam uma olhada, davam uma tapeada. Alguns casos conseguiram amenizar bastante, porque tinha muito essas janelinhas assim invertidas, daí eles desinverteram, mas ficou ainda com muito problema. Nós temos aqui 200 unidades, das 200 unidades, o problema de infiltração de um apartamento para o outro foi em 90% do condomínio. Piso que levantou 3 anos e meio depois que nós entramos, que está levantando o piso. A saída que eles encontraram foi entrar na justiça contra a Caixa Econômica.
Essas ações, nós temos dois tipos de ações. Uma ação representando o condomínio, onde é que a gente questionava as áreas comuns, buscando as melhorias das áreas comuns, principalmente a parte externa, no telhado, as áreas comuns como um todo. E também as áreas individuais de cada morador. Nos processos, os moradores pedem indenizações por danos morais e materiais. Para resolver esse impasse, a Justiça apostou na conciliação. Juízes federais se reuniram numa audiência pública com as famílias. O acordo realmente ele foi construído com bastante cuidado pela Justiça e pela Caixa e os moradores junto. Nós tivemos a assessoria de um perito que fez o exame cuidadoso da situação dos condomínios, tanto das áreas privativas quanto das áreas comuns, condominiais. Então acreditamos que vai ser possível chegar a uma solução que seja justa para a maioria das pessoas. Pela proposta apresentada pela Caixa, o banco se compromete a pagar R$ 2.400 de indenização por danos materiais, mais R$ 2.000 por dano moral para cada morador, além de um valor para as áreas comuns. A ideia é que cada família receba primeiro a verba para consertar os apartamentos. Só depois, o dinheiro referente ao dano moral será liberado. A conciliação são as pessoas que decidem, não é o juiz. Então muitas pessoas vão me perguntar, mas doutor, essa cláusula foi imposta? Não, a justiça não impôs cláusula nenhuma. Nós estamos aqui validando cláusulas que foram discutidas num grupo menor, com todos vocês. E sem dúvida nenhuma, as pessoas passam a acreditar muito mais na justiça, vem uma justiça mais presente na vida delas, vem uma justiça que é efetiva na solução dos conflitos delas, não fica aquela coisa, aqueles processos morosos, demorando anos para resolver um problema. Veja bem, a moradia das pessoas, né, tem que ser solucionado rápido. Apesar do acordo, a síndica do condomínio acredita que o dinheiro acertado é insuficiente para reformar os apartamentos. O valor ele é muito irrisório, mas ele foi baseado no laudo de um perito, né, de um engenheiro civil, que atestou que se consegue. Estamos tentando, com todos os orçamentos que a gente tem feito, tem dado valores bem sérios. E eu ouvi em alguns casos, em algumas audiências, vocês estão só pensando no dinheiro. Infelizmente, não se resolve o problema sem dinheiro. Ninguém trabalha de graça, né? Então, a gente está fazendo muitos orçamentos, a gente já tem uns 5 e vamos fazer mais, né, para a área comum isso, para ver se a gente consegue deixar o mais habitável possível. Dona Catarina não concorda. Para ela, o acordo foi um bom começo. Acho que muito bom, porque daí a gente vai conseguir concluir aquilo que a gente não, né, que ficou pendente, no caso. A gente vai tentar dar uma melhorada, né? Militar com AIDS tem direito à reforma. O Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento sobre isso. Mas e se for portador do vírus HIV e não tiver desenvolvido a doença? Isso aconteceu com um 3º sargento do Exército de Rondônia. Ele pediu direito à reforma e ao auxílio invalidez e só conseguiu um deles. Os primeiros casos de contaminação por HIV surgiram na década de 80. Logo, o vírus se espalhou pelo mundo. Desde 1981 até agora, cerca de 35 milhões de pessoas morreram por causa do HIV, que ao se manifestar provoca a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. É identificado o vírus, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, ele passou então a ser transmitido de uma forma generalizada, né? E a ciência, por sua vez, vem desenvolvendo medicamentos e formas mais eficazes de prevenção. Mesmo assim, só em 2016 foram identificados 1,8 milhão de novas infecções pelo vírus, um novo caso a cada 17 segundos. E um total de 1 milhão de mortes decorrentes de complicações da AIDS. Mas Cristiano vence há mais de 30 anos a batalha contra a doença. Ele convive com a AIDS desde os 18 anos.
Eu descobri que eu era portador do HIV na década de 80, né? Eu tinha 18 anos na época e a realidade da AIDS era uma realidade bem dura, porque naquela época a AIDS era uma sentença de morte, né? Onde as pessoas morriam assim muito rapidamente e não existia um coquetel, né? Não existiam os remédios para o tratamento da doença. Hoje ele está bem, graças ao tratamento moderno. No entanto, Cristiano lembra que já passou por momentos difíceis quando chegou ao estágio avançado da doença. Quando eu estava no estado terminal, eu fui aposentado por invalidez, né, em decorrência da AIDS. E foi para se aposentar assim como Cristiano que um militar do Exército portador do HIV entrou com o pedido de reforma e auxílio invalidez. A União não aceitou o pedido com o argumento de que o militar tem o vírus, mas não chegou a desenvolver a AIDS. Por isso, estaria apto para as atividades militares. O entendimento da Advocacia Geral da União é que é preciso verificar caso a caso se aquele militar portador do vírus HIV desenvolveu a doença e se esse desenvolvimento da doença efetivamente gera uma incapacidade definitiva. O caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, o magistrado aceitou os pedidos com base no Estatuto dos Militares, que prevê a reforma e o auxílio invalidez nesses casos. Também levou em conta entendimentos de outros tribunais. Por isso, determinou imediato cumprimento da decisão, como explica esse advogado, especialista em direito de militares. Ele usou o entendimento dominante do STJ. O STJ tem decidido em favor dos militares por meio de uma inteligência da norma. Eles estão fazendo uma inteligência do estatuto. O que quer dizer isso? O Estatuto dos Militares em si, ele deixa algumas lacunas, principalmente quando a gente fala do militar temporário ou do militar não estabilizado. Então o STJ tem criado uma inteligência aonde ele faz o possível para aplicar a mesma coisa que é aplicada ao militar concursado de carreira e tem aplicado essa inteligência de que o mesmo artigo, o mesmo fundamento também se aplica ao temporário ou o militar até de carreira não estabilizado. A União não concordou e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o processo, a primeira turma do TRF1 manteve a decisão de primeiro grau, que concedeu a reforma ao militar com HIV, um direito previsto na Lei 6.880. A Defensoria tem defendido a aplicação da legislação que garante ao militar com HIV o direito de obter a reforma administrativa, independente de manifestar ou não os sintomas da doença. Basta a comprovação do vírus, como está previsto na lei. Quanto ao auxílio invalidez, a primeira turma do TRF não concordou com a decisão de primeiro grau e negou o pedido. Os magistrados entenderam que só tem direito ao auxílio invalidez quem precisa de cuidados médicos permanentes, o que não era o caso do militar. O coordenador de prevenção de DST da Universidade de Brasília alerta que o HIV ainda é um vírus que se espalha com facilidade, principalmente entre os jovens. O problema que eu vejo ainda é relacionado a comportamentos. E no caso da juventude, que acaba muitas vezes abusando, né, de álcool e outras drogas, essa consciência do risco se perde. E a pessoa acaba, então, tendo práticas, né, desprotegidas e daí, então, o risco de transmissão. O Conselho Regional de Educação Física de São Paulo perdeu mais uma ação na Justiça. Dessa vez, foi contra técnicos de tênis de mesa. O CREF queria impedir o trabalho dos profissionais que não tivessem registro no Conselho, como já havia feito com professores de zumba, boxe e capoeira. E, de novo, não conseguiu. Essa turma está longe de jogar ping-pong. O pessoal acha que é ping-pong, né? Quando faz um churrasquinho, bota a mesa ali, mas não, nosso esporte ele é muito rápido e é muito detalhe, né? Então, muita repetição, muita repetição. No
No tênis de mesa é assim. A brincadeira fica bem mais séria. São pelo menos 5 horas de treino todos os dias, sob os cuidados de um técnico. Marcos Yamada é um dos mais antigos e experientes do país. Formou pelo menos 47 atletas para a seleção brasileira. Profissionais que saíram da escola dele, que fica na zona sul de São Paulo. Uma longa trajetória que começou na década de 70. Eu comecei também precocemente a dar aula com 16 anos e eu confesso que foi pelo dinheiro. Era uma quantia que eu falei, vou me dedicar a dar aula e adorei dar aula. Eu formei em engenharia, trabalhei 2 anos como engenheiro, 5 anos na área de informática e abdiquei de tudo para viver do tênis de mesa. Mas para continuar vivendo do esporte, a prática do dia a dia e a experiência como ex-atleta não seriam suficientes. O então engenheiro precisava de uma autorização do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo para trabalhar. Começaram a uns murmúrios, né, que ia ter que ter um diploma de educação física. E eu não tenho, eu tenho CREA, não tenho CREF. E aí me informei melhor e fui fazer o curso. Foi bom, fisiologia do esporte, muita coisa que eu não conhecia, mas realmente não exige nenhum esforço físico do atleta na parte de preparação. Então eu até questionei muito, mas era uma obrigatoriedade. É que desde a criação do Conselho Federal de Educação Física, a atuação de profissionais em qualquer atividade física passou a ser regulamentada. E quem já dava aulas antes da resolução de 98, como Yamada, conseguiu comprovar a experiência e tirar o registro chamado provisionado. Aqueles que começaram depois, para o Conselho, devem ter a formação acadêmica. O tênis de mesa é uma atividade esportiva, é um esporte olímpico, né? E envolve, logicamente, uma prática, uma preparação, não só a atividade em si do jogo, né? Então, como toda modalidade esportiva, nós sempre entendemos que é prerrogativa do profissional de educação física a competência de orientar, de ministrar, de prescrever os treinamentos. Então, como toda modalidade, o tênis de mesa também deve ser sempre orientado por um profissional de educação física. Estudante de informática e técnico de tênis de mesa há 3 anos, Alfredo não concordou com as regras do CREF e decidiu recorrer à Justiça Federal. Quando eu levei mais a sério essa parte de querer ensinar tecnicamente, me falaram que eu precisava ter um CREF ou ter algum recurso na justiça para eu poder dar essa aula. Alfredo conseguiu uma liminar da primeira instância para continuar exercendo a função. Já este desembargador analisou um recurso semelhante de outro treinador da capital paulista. Segundo o magistrado, a Constituição Federal assegura o direito fundamental do livre exercício de qualquer trabalho e a resolução do Conselho restringe essa liberdade. O egrégio Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que essa lei geral, que cuida dos profissionais de educação física, não se aplica às outras profissões, ainda que elas envolvam atividade esportiva. O CREF disse que vai recorrer da decisão. Para o Conselho, a graduação oferece uma formação mais completa e não só a parte técnica. Polêmica que não interrompe o entusiasmo de Marcos Yamada com o esporte. Ainda mais que os filhos dele seguem o exemplo do pai. O mais novo, Jeff, disputa campeonatos internacionais e a filha Jéssica é atleta da seleção brasileira. Conquistou o título no Mundial de Equipes da 2ª Divisão ao lado do treinador Hugo Yama, maior medalhista brasileiro de Jogos Pan-Americanos. Eu sei que eu sou o primeiro CREF provisionado do tênis de mesa, porque em 2001 fui como técnico para a Universidade e eles exigiram essa carteirinha. Pago direitinho a anuidade desde 2001, são 17 anos pagando. Nunca tive problema com fiscalização. Até hoje são 43 anos ensinando a garotada. Formei vários atletas olímpicos, vários atletas de seleção e não precisei da carteirinha. Os lixões a céu aberto ainda existem no Brasil, apesar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. Em Pernambuco, um município que insiste em não cumprir a determinação
foi condenado a construir um aterro sanitário e a reparar a área da natureza degradada pelo lixão. A paisagem típica do agreste de Pernambuco divide espaço com um amontoado de lixo, despejado diretamente no solo e sem qualquer tratamento. O lugar fica numa área privilegiada, no alto de um morro, mas há quase 20 anos se tornou o Lixão de Itacaimbó, distante 170 quilômetros do Recife. O tempo é quase o mesmo que seu Manuel vive por aqui com a família. Criou 5 filhos com o que tira do lixo descartado. Serve e fica dentro do lixo mesmo. Não tem onde colocar, tem que jogar dentro do lixo mesmo. Itacaimbó tem quase 13 mil habitantes, mas produz todos os dias cerca de 13 toneladas de lixo. Em um ano, o volume pode chegar a 5 mil toneladas. E o que é feito com todo esse material? Acumulando, aí quando está muito alto a máquina vem, aí entulha no canto só. Essas famílias dependem do lixão. Todos aqui trabalham como catadores. Separam o material contaminado, sem qualquer proteção, e vão vivendo do jeito que podem. Mas a vontade deles é de trabalhar em uma cooperativa, organizada e com estrutura para a destinação correta do lixo. Uma usina, montar uma usina aqui, né? E fazer um aterro. É o que está faltando, para melhorar um monte a vida de nós. O desejo de seu Ivanildo seria fácil de ser atendido se o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 2010, fosse cumprido. A Lei 12.305 prevê a destinação correta dos resíduos em aterros sanitários, sem agressão ao meio ambiente, e incentiva o reaproveitamento do material reciclável e reutilizável. Desde agosto de 2014, que os lixões a céu aberto não deveriam mais existir. Ao invés do lixo ser jogado de forma aleatória em terrenos baldios como esse aqui em Itacaimbó, os municípios deveriam instalar aterros sanitários para reduzir os danos ambientais causados pelos resíduos sólidos urbanos. Mas até hoje, menos de 40% das cidades brasileiras estão cumprindo a lei. Os dados são do último panorama de resíduos sólidos no Brasil. E a cidade está entre os municípios que não se adequaram à legislação. Por causa disso, o IBAMA entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal por danos ambientais, pedindo a construção de um aterro sanitário na cidade e pagamento de danos morais coletivos. O fato de você ter um lixão a céu aberto, você tem uma série de situações que vão comprometendo o entorno. E aí por exemplo, falando de Itacaimbó, que é uma cidade assim, do interior, né, do estado, onde existe sistemas de agricultura e de pecuária, você pode ter lençóis freáticos sendo contaminados e aí prejudicando todo um processo de quem usa aquela água, seja para alimentação humana, alimentação animal, para assim, molhar plantas e tudo mais, ou seja, você está comprometendo todo um entorno. A água pode ser contaminada pelo chorume, que é um líquido poluente produzido pela decomposição do material orgânico. Em um lixão comum, ele escorre para o solo e pode atingir um lençol freático, contaminando lagos e rios. O aterro, ele já é um avanço sobre o lixão, porque no aterro existe a impermeabilização do solo, ou seja, o chorume ele não vai para o solo. Ele, dentro da estrutura do aterro, ele vai ser canalizado para uma vala, para um determinado ambiente, tipo um poço, e daí esse chorume é rebombeado de novo para dentro do aterro para ajudar no processamento, vamos dizer assim, do resíduo, né, ou do lixo, como a gente normalmente costuma chamar. A ação civil pública foi julgada em primeira instância e atendida em parte. A Justiça determinou que a Prefeitura de Itacaimbó construísse um aterro sanitário para destinar o lixo dos moradores da cidade, mas negou os danos morais coletivos. IBAMA e Prefeitura recorreram ao Tribunal Regional Federal em Pernambuco. O município alega não ter recursos para construir um aterro sanitário. Se nós formos construir um aterro sanitário nosso, só de Itacaimbó, a gente gastaria em média R$1,5 milhão. O que hoje nós não temos recursos para poder fazer isso. No plano que o governo do estado tinha feito, Itacaimbó colocaria em Belo Jardim, né? E é algo que a gente está tentando fazer, colocar em Belo Jardim, mas o mesmo já se encontra na sua capacidade máxima de recebimento mensal.
Durante o julgamento do recurso, os desembargadores da 4ª turma mantiveram a decisão da primeira instância por unanimidade. O prazo determinado pelo juiz para a implantação desse aterro sanitário era um prazo razoável, um prazo de 6 meses. Né? E ficou detectado também, aqui da análise do processo, uma demora do município em cumprir o que já determinava uma legislação que entrou em vigor cerca de 4 ou 5 anos antes. Existe, no caso, um programa do governo federal com uma linha de financiamento para que os municípios adotem essas providências. Ou seja, não havia, das alegações também do município, nenhuma que fundamentassem o descumprimento desse dever. Enquanto negocia a destinação do lixo para um aterro sanitário de outra cidade, a Prefeitura planeja implantar uma cooperativa de catadores de lixo. O objetivo é separar o que pode ser reaproveitado e, assim, diminuir o volume de resíduos que deverá ser depositado no município vizinho, sem esquecer da situação dos catadores. Nós vamos conseguir fazer com que eles tenham um meio de renda, né? Eles vão ter do que sobreviver, e a gente vai conseguir também diminuir a quantidade de lixo a ser enviado para um aterro sanitário. O meio ambiente agradece, mas os catadores de lixo já estão desacreditados com tantas promessas. Que nem uma vacina para nós tomar aqui dentro do teto, até agora não chegou nada aqui ainda. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!